Eu vim de uma infância normal, onde o meu pai sempre trabalhou, sempre foi honesto, nunca me deu mau exemplo. E como o sonho de todos os pais, ele um dia decidiu morar na capital. Nós morávamos no interior do estado e como todos os pais que moram no interior têm o objetivo de dar um futuro melhor para os filhos. E o objetivo dele foi esse, nós mudarmos para a capital. Depois de muito tempo que nós chegamos na capital, de início realmente eu passei a estudar, tinha um futuro, pensava no futuro e pensando em me tornar um promotor de justiça, que era a minha intenção, e eu estava me esforçando para isso, para chegar a esse ponto, até para ajudar também no futuro a minha família. Essa era a minha intenção, já que meu pai era honesto, ele me deu um bom exemplo, então eu tinha essa boa intenção. Só que depois de alguns anos, eu conheci na escola algumas amizades. E essas amizades me levaram a experimentar a bebida, e isso passou a se tornar algo constante na minha vida. Então passei a faltar na escola, eu não tinha mais as mesmas responsabilidades na escola que eu estava tendo. A minha mãe e meu pai, por ser honesto, me davam conselho, via o que estava faltando. Enfim, eu passei a não dar crédito ao que eles falavam por conta das amizades que eu tinha. E isso me influenciou muito a ponto de eu, depois de um determinado tempo, eu deixar a escola. Foi aonde a minha família começou a sofrer. A minha mãe começou a sofrer, meu pai começou a sofrer também. E depois de ter deixado a escola foi que eu conheci o vício da maconha. E depois que eu conheci o vício da maconha, eu conheci outras amizades que eu não tinha. Diferente das amizades que eu conheci na escola, que eram pessoas que já eram envolvidas com tráfico, pessoas que já eram envolvidas com vício, uma coisa mais, posso dizer assim, mais profunda. Como não bastasse já o uso da maconha, então eu passei a usar o mesclado. Depois do mesclado, eu passei a consumir a cocaína e depois eu conheci o crack. Depois que eu conheci o crack, então eu comecei, para manter o meu vício, a fazer assalto. Eu recebi uma proposta de pessoas que já viviam na prática disso e eu achei uma boa ideia no momento. Eu fui, fiz o primeiro assalto, deu certo. Fiz o segundo, deu certo. E foi um outro tipo de vício que eu passei a ter. A ponto de, o dia que alguém não queria ir comigo, eu passei a ir sozinho. E começaram aí as perturbações no meu pensamento. A minha mente mudou, minha forma de pensar mudou, meu caráter mudou. Aquele rapaz que tinha sonho de se formar e ser um promotor de justiça, se tornou um bandido, se tornou um malfeitor para a sociedade. Eu me tornei uma pessoa fria, me tornei uma pessoa calculista, e eu posso dizer assim que eu não tinha mais sentimento pela vida de ninguém. A vida das pessoas, para mim, não tinha valor. A minha não tinha, então a vida de ninguém, para mim, não tinha valor. Então, num assalto ali, morrer ou matar não ia fazer nenhuma diferença. Eu me lembrei agora de uma vez que eu fui fazer um assalto em um ônibus, que o motorista falou para mim assim: não me faça nada, porque eu tenho filho, eu sou um pai de família. E eu friamente falei para ele: eu não tenho problema com família sua. Os filhos são seus. Quem gerou os filhos foi você. Então, você fique na sua aí, porque para mim não vai fazer uma diferença matar você aqui. Eu não estou nem preocupado com você, não estou preocupado com família. Se você tem família, o problema é seu. E eu perdi o medo. Eu perdi o medo de fazer assalto em qualquer lugar, independente do lugar que fosse, independente se as pessoas falavam se ia correr perigo lá perto, não. Eu queria ver o resultado. Me tornei um monstro, um malfeitor para a sociedade, porque para mim não tinha mais dia, não tinha noite.
No início, eu fazia assalto durante a noite, eu não queria que ninguém me conhecesse, mas depois que eu me aprofundei nisso, era manhã, tarde e noite. E era uma situação muito difícil, porque eu ficava alucinado, eu ficava ouvindo vozes de pessoas, era desconfiado com todo mundo. Eu olhava de um canto para outro, parece que tinha alguém lá naquele canto me olhando. Era uma situação desesperadora. Numa madrugada fria, estava chovendo fino, me deu uma overdose onde eu perdi a força das pernas, perdi a força do braço. E eu caí ali com o rosto em uma poça de água. E tentando me levantar e não conseguia. Eu estava agonizando. Era um desespero tão grande porque eu via ali a morte. Eu estava vendo a morte ali. E a pessoa que estava junto comigo, ela não entendia. Então não houve nenhuma reação da parte dela. De repente pensou que eu estava fingindo. Ele não podia fazer nada, porque acredito eu que nem ele sabia o que estava acontecendo. Eu creio que aproximadamente depois de uns 15 minutos, então eu voltei ao normal. Mas isso aí não foi o fim para mim parar de usar drogas. Não serviu de exemplo. Porque eu continuei mais noites e noites, dias e dias, consumindo as drogas. E continuei fazendo assaltos atrás de assaltos. Num desses assaltos, eu fui parar na prisão. Eu passei 15 dias dentro do presídio. E dentro desse presídio eu conheci outras pessoas criminosas. Então a minha mente ali, eu tive novas experiências. Eu estava no crime, mas eu encontrei dentro desse presídio pessoas que tinham uma mente ainda muito mais elevada no crime do que a minha. Então eu falei assim, eu quero ser então igual a eles, porque eles tinham fama de criminosos conhecidos. Então eu assumi aquilo ali, e depois de 15 dias eu saí querendo ser igual aquelas pessoas que estavam lá dentro. Então eu entrei de um jeito e saí pior do que eu estava ainda. Então essa situação se agravou de tal maneira que eu trouxe o vício para dentro da minha casa e os meus irmãos passaram a almejar aquilo ali e entraram também nesse mundo do vício. Eu perdi 4 irmãos e uma dessas mortes, eu me lembro hoje, me recordo muito bem, que teve uma certa discussão na rua, esse irmão entrou para dentro de casa e a pessoa na qual cometeu esse delito foi lá dentro de casa mesmo e executou esse irmão com um tiro na cabeça. Então, ali foi eu fiquei estagnado ali, eu passei a ficar com mais raiva da situação. Eu não procurei mudar vendo tudo aquilo ali. E eu tinha sede de vingança, porque eu não poderia aceitar aquela situação. E depois de um certo tempo, depois dessa morte, eu tive notícia de um outro irmão meu que foi executado em uma favela com 6 tiros. 6 tiros. Depois que esse morreu com 6 tiros, um mês depois que ele morreu, eu tive outra notícia de outro irmão que foi executado com 2 tiros. E perdi também uma irmã com overdose. Então, isso fez nascer dentro de mim ainda um monstro muito maior ainda. Porque na minha cabeça era o seguinte, agora para mim, matar e morrer não vai fazer nenhuma diferença. Aí eu me entreguei 100% para o crime, a ponto de ser levado para a prisão 18 vezes. Uma dessas 18 vezes, eu entrei numa cela, dentro dessa cela tinham 7 pessoas. 2 daquelas pessoas que estavam lá, entre as 7, eram inimigos meus, do mundo, lá fora, que tinham me jurado de morte. Então, quando eu me deparei com eles lá dentro, para mim, foi um choque muito grande. Depois de um dia que eu estava nessa prisão, eu fiquei sabendo que ia ter uma rebelião. E eles me falaram lá dentro, agora eu quero ver de que forma você vai fugir. Vai ter uma rebelião, na sexta-feira vai ser feita uma rebelião, e você,
a tua cabeça vai rolar, você vai morrer aqui nessa prisão. Não tem jeito, já que você chegou agora, você é a vítima. E eu me recordo de um rapaz que estava sentado lá no fundo. Ele do nada falou assim, esse rapaz não pode morrer. Eu olhei para ele, nunca tinha visto ele, não conhecia. E na hora os detentos começaram a sorrir friamente. E aquele rapaz ali que falou que eu não podia morrer, os detentos falaram para ele assim, então tá bom, ele não pode morrer, então você vai ser a primeira vítima e ele vai ser a próxima. Foi onde aconteceu essa rebelião dentro desse presídio. E nessa rebelião, eu me lembro muito bem que eles tinham feito uma arma, pegaram uma colher, tiraram a concha e fizeram uma lança na ponta do aço, do pedaço que sobrou da concha da colher. E pela madrugada começou ali dentro os gritos, dentro de outros cárceres já tinham pessoas morrendo. E foi a hora que esse rapaz ele estava deitado. Eu me lembro como se fosse hoje. E nessa prisão, ele dormindo, começaram com esse cabo de colher, começaram a esfaquear ele todinho ali. E eu vendo aquela cena desesperadora, encostaram ele na grade. E eu fiquei, o rapaz morrendo, me olhando, com um pedido de socorro, e eu sem poder fazer nada, e vinha na minha cabeça que eu era a próxima vítima, eu era a próxima vítima, eu era a próxima vítima. Uma cena muito forte que para sair da minha memória foi muito difícil. Depois daquela morte, passaram alguns dias, eu saí da prisão. E aquela morte ali, eu fiquei apavorado quando eu estava lá dentro, só que quando eu saí da porta para fora, o meu pensamento já mudou de novo. Aquilo ali não foi exemplo para me sair da vida que eu vivia, porque eu continuei fazendo assaltos, continuei vivendo no tráfico. Foi onde eu me lembro de uma noite que eu fui convidado para ir numa festa. Eu fui nessa festa com 7 amigos meus, nós estávamos indo curtir, como fala. E por volta da madrugada, acredito eu que aproximadamente de 3h30 para 4 horas da manhã, me deu, no meio dessa festa, um calafrio muito grande que eu nunca tinha sentido na minha vida. E eu falei para os meus amigos assim, olha, vamos embora que eu quero ir para casa. Eles falaram, não, mas a festa vai acabar às 5 horas, você vai agora, que foi? Você nunca foi cedo, não, foi porque eu quero ir embora. E por incrível que pareça, eu só andava armado, nesse dia eu estava desarmado, eu quero ir embora. Enfim, eles falaram que não ia, eu falei, então eu vou sozinho. E eu fui caminhando com aquilo ali, gelado, não entendia porque que eu estava naquela situação, passando mal, vontade até de desmaiar. E próximo dessa festa, como quando eu andava muito às escondidas, eu gostava de andar pelos becos, eu tinha que passar por um beco. Quando eu cheguei na entrada desse beco, o gelo aumentou, as minhas pernas começaram a tremer. E eu fui caminhando, assim mesmo, fui caminhando. Quando chegou no meio desse beco, eu olhei para o final dele e senti alguma coisa me esperando. E eu comecei a ficar frio. Aí foi quando eu fui chegando no finalzinho para sair já do beco que apareceu um inimigo meu com uma arma na mão. E ele falou para mim assim, agora eu quero ver para onde você vai. Então ali eu não senti minhas pernas, eu não senti os meus braços ali. Eu senti o gelo da morte. Ele falou assim, você vai morrer, ninguém vai saber quem foi que te matou e vai ficar por isso mesmo. E foi aí que eu fiquei estagnado ali, parado. Foi o momento que eu olhei para o céu assim e eu falei, realmente, só tem uma pessoa agora que pode me livrar, que é Deus. Foi aonde o rapaz apertou, eu voltei, o rapaz apertou o gatilho e eu escutei um estalo, mas eu escutei longe, porque eu estava desnorteado já, não estava sentindo mais minhas pernas para andar, estava sentindo mais meu corpo. E depois deu o segundo, eu consegui escutar um barulho longe, então eu percebi que a arma tinha falhado. Foi que eu virei as costas, senti minhas pernas de volta e corri.
e essa pessoa deu o terceiro disparo. Eu já estava correndo já escutei o disparo normal, o barulho da arma negando, que foi o terceiro, negou, eu percebi que negou, eu corri, quando foi chegando já para mim sair do beco já correndo, eu escutei o último disparo da arma de fogo. Então, como eu vi que o tiro não pegou em mim, eu percebi ali que mesmo sendo um criminoso, um bandido, um malfeitor na sociedade, naquele momento ali eu criei que realmente a minha necessidade, o meu desespero, o meu clamor de dor ali, por mais que eu não soubesse nem fazer oração, mas eu fui sincero com Deus, então me veio o livramento. Eu reconheci que foi Deus que me livrou ali. Foi que num dia seguinte, eu saí de casa e eu encontrei uma senhora me chamou. Falou assim, eu quero falar com você. E eu fiquei olhando para ela assim, eu fiquei pensando, o que essa senhora quer falar comigo? E eu me lembro muito bem, essa senhora, ela era uma obreira. Ela falou para mim assim, eu sou obreira da Universal e eu quero te falar uma coisa. Deus tem te livrado. Deus tem livrado a tua alma da morte. Existe uma saída para você. Existe um lugar que a sua vida pode ser outro. Eu não conheço você. Eu não sei o que você está fazendo. Então ali me caiu a ficha eu fiquei pensando assim, como é que ela sabe que eu deveria estar morto? Como é que ela sabe que uma pessoa tentou me matar ontem? Então houve algo diferente, não é possível. Não é possível uma pessoa descobrir isso. Isso foi numa segunda-feira que eu encontrei ela. Ela tinha me falado de uma corrente de libertação. Então, eu falei para ela que ia e realmente eu fui. Quando eu cheguei na igreja, que o pastor começou a falar a história, o que ele falava era a minha vida, era a história da minha vida. E eu me lembro que ele falou assim, se você decidir a sua vida hoje a sua vida muda. Então aquele dia ali, foi uma decisão que eu tomei na minha vida, de nunca mais viver aquela vida que eu vivia. Aquele dia ali, dentro daquele lugar, eu falei com Deus, mesmo não sabendo fazer oração, eu falei, Deus, a partir de hoje, eu não sou mais assaltante, a partir de hoje eu não sou mais criminoso, a partir de hoje eu não sou mais traficante. A partir daquele dia ali eu passei a frequentar as reuniões, comecei a fazer as correntes constantemente, não faltava mais. E daí para frente, a minha vida ela começou a mudar, a ponto de deixar as más amizades, a ponto de abandonar todas as armas. Foi aonde eu consegui trabalho. E eu fiquei feliz, apesar do trabalho ser um trabalho simples, mas eu estava feliz porque dentro de mim não havia mais o desejo de mexer em alguma coisa de alguém. Eu fui promovido à gerência dessa empresa, passei a ganhar muito bem, conquistei meu carro, conquistei o meu apartamento, passei a ser exemplo dentro da minha casa, passei a ser exemplo dentro do meu trabalho, na rua em que eu morava, ganhei a confiança das pessoas de volta. Eu não parei por aí, foi onde eu continuei as correntes. Aí eu ouvi falar do milagre do novo nascimento, eu ouvi falar do Espírito Santo, que era a maior riqueza. Ali eu passei a jejuar mais, eu passei a orar mais, eu passei a buscar mais na Bíblia. E eu me lembro um belo dia que eu estava no meu trabalho e eu soube de uma vigília que ia ter pela madrugada, numa igrejinha simples, que foi onde eu tive minha experiência com Deus. E essa vigília, ela ia começar meia-noite. E eu já estava o dia todo pensando nessa vigília, o dia todo, porque tudo que eu queria é o Espírito Santo. Eu não estava preocupado mais com nada, eu queria ter o Espírito Santo. Deus fez tanta coisa na minha vida, eu passei a almejar o Espírito Santo acima de tudo.
Então esse dia eu já amanheci desejando isso, eu tenho que ser batizado com o Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo. Quando eu cheguei na vigília, eu estava feliz da vida, buscando. Tá? Esqueci de tudo que eu tinha passado, esqueci de trabalho. Foi aonde ali eu passei começou a entrar uma alegria dentro de mim, uma alegria inexplicável. E a alegria foi me envolvendo, de tal forma que eu passei a falar em outras línguas que eu não entendia. Pode dizer assim, que houve uma transformação na minha vida, da água para o vinho. Para quem era infeliz, hoje eu faço o que eu mais gosto, porque eu faço a obra. Hoje eu sou bem casado, sou muito feliz no meu casamento, e eu posso afirmar que hoje eu tenho um tesouro, hoje eu tenho uma riqueza, que é o Espírito Santo.